Eu entrei para o mundo da tecnologia aos 13 para 14 anos. Comecei a trabalhar na área de suporte, depois na área de programação, na empresa do meu pai. Ele tinha uma rede de supermercados no interior do estado e lá foram os primeiros desafios, as primeiras experiências como programador, como aprendendo sobre lógica. Tive a oportunidade de trabalhar com pessoas muito legais e de fato me apaixonei por tecnologia. Fez com que eu me optasse por vir para Porto Alegre para fazer ciência da computação. Praticamente no final do primeiro ano eu já estava empreendendo, já estava com os primeiros clientes, desenvolvendo soluções naquela época. Soluções eram sistemas de gestão para empresas do segmento de distribuição e atacadista. Então, era uma experiência muito legal. Vivia a URGS durante o dia, vivia o atendimento para os clientes, conexões por telefone. Foram anos bem legais. A partir dessa minha experiência como consultor, né, alguns anos depois, essa minha experiência se transformou na Trevisan Tecnologia, tomou forma, os primeiros parceiros, os primeiros colaboradores e esse negócio foi tomando corpo, fomos expandindo e uma das coisas que a gente sempre encontrava nesses clientes eram que tinha as pessoas que a gente automatizava, que estavam dentro da empresa, mas que tinham muitas pessoas fora das empresas, tinham os promotores, tinham os entregadores, tinham os motoristas e essas pessoas a gente não conseguia impactar. Então era uma oportunidade que a gente via e acho que há mais de 15 anos atrás, talvez quase 20 anos atrás, a gente fez os primeiros projetos em mobilidade, automatizando equipes de venda, desenvolvendo em tecnologia ainda em Palm OS, em Windows CE, em tecnologias que hoje já nem estão mais disponíveis no mercado. Isso fez com que a gente acompanhasse a chegada no Brasil da telefonia, dos smartphones. Naquela época, aparelhos muito mais restritos, estamos falando de aparelhos com uma capacidade de 200K de memória, e nós entendíamos que o caminho era aquele, que o caminho era para a convergência, que o caminho era colocar tudo funcionando no mesmo dispositivo. E aí mesmo em aparelhos com 200K de memória, a gente estava lá colocando aplicativo e de alguma forma tentando ajudar esses clientes a automatizar os seus processos. O número de empresas que se interessou por soluções de mobilidade, o número de empresas que queriam buscar eficiência e produtividade através desse tipo de solução foi crescendo. Isso acabou tomando corpo dentro da companhia e esse projeto fez com que a gente, entendendo que a nossa missão era gerar soluções para o maior número de empresas e que a gente precisava fazer isso acontecer de uma forma simples, de uma forma rápida, de uma forma de fato acessível, isso fez com que a gente começasse a pensar que aquele meio de desenvolver e de construir aplicativos tradicionais, onde a gente levava vários meses para entregar uma solução, precisava ser reavaliado, precisava ser repensado. Isso fez com que a gente, aproximadamente uns 10 anos atrás, a gente entendesse que o modelo de programação deveria ser repensado. Isso fez com que a gente desenhasse e projetasse o que hoje é a plataforma YouMove. É uma plataforma para a construção de aplicativos móveis B2B sem programação. Obviamente rodando na nuvem e com todos os conceitos que hoje são muito óbvios. Mas é bacana a gente pensar que a gente fez toda essa reflexão há 10 anos atrás e que a gente entendia que aquele, mais do que entender que aquele era o caminho, a gente entendia que aquele era o único caminho. Construímos o projeto e lançamos no dia 11 de janeiro de 2011, a gente fez o lançamento da plataforma. Fizemos o lançamento aqui no Shopping Total. Convidamos amigos e começamos a explicar aquilo que a gente estava fazendo, né? Para nós era muito óbvio, mas para o pessoal era um pouco mais complexo de entender onde a gente queria chegar com aquele projeto. A gente imaginou que aquilo ia acontecer de uma forma muito rápida e a gente acreditava que aquilo ia ser muito fácil. E aí a gente descobriu depois do lançamento que na prática tinha que ser feito um trabalho de evangelização para explicar para o mercado todos os conceitos que a gente estava trazendo para a plataforma como serviço, infraestrutura como serviço, software como serviço, e mais o conceito de dizer, olha, a programação, um projeto, tu não vai levar mais meses, mas tu vai levar dias, quem sabe horas. Essa era uma mudança que era bastante grande e a gente levou bastante tempo para entender que o mercado não estava pronto
pronto para aquilo que a gente fazia. A partir dali, a gente começou a entender que a gente tinha que fazer um passo a passo daquela caminhada. Começamos a trazer os primeiros clientes. Naquela época, nós trouxemos empresas que entendiam que a inovação era um diferencial importante, e foram os primeiros projetos, as primeiras equipes que a gente automatizou, as primeiras equipes que a gente conseguiu colocar rodar dentro da plataforma o Move.me. Em 2013, estamos falando 2 anos depois que a plataforma foi lançada, né? Então a gente achava que o processo de expansão realmente ia ser muito rápido. Nós fizemos o lançamento nacional e internacional simultâneo, pois entendemos que na verdade essa caminhada ia ser bem mais longa, e em 2013 a gente acabou fechando uma parceria bastante importante para nós, uma parceria com a TOTVS. A TOTVS entrou como um dos investidores da companhia, foi nosso parceiro de 2013 até 2015. Durante esse período, a empresa foi destacada como uma empresa super relevante pelo Gartner, justamente por essa visão, pela forma como a gente enxergava o mercado. E a gente entendia, poxa vida, agora o Gartner sinalizando que aquilo que a gente está fazendo é legal, agora os negócios vão acelerar de uma forma bastante significativa. E aí depois, com o tempo, que a gente entendeu que na verdade o Gartner apontava para o mercado aquilo que ia acontecer no futuro e não aquilo que estava acontecendo. Então a gente continuava ainda em 2013, a gente continuava ainda à frente daquilo que o mercado estava apontando. Isso fez com que a gente tivesse na prática bastante tempo para construir a plataforma, para amadurecer a plataforma, amadurecer uma rede de parceiros. Hoje o Move.me tem aproximadamente 300 parceiros que utilizam a plataforma para entregar suas soluções. Estamos falando de uma base de 240 mil usuários utilizando a plataforma, de empresas dos mais diferentes portes, dos mais diferentes segmentos. A empresa sempre teve no seu DNA a ideia da inovação, né? A gente sempre... eu acredito muito que a própria experiência dentro da URGS, dentro do Instituto de Informática, incentivou com que a gente buscasse, de fato, soluções diferentes, soluções inovadoras. Eu acho que é por isso que a gente tem tantos empreendedores que saíram de dentro do Instituto de Informática. E eu acho que dentro desse ponto que a gente aprendeu nesse caminho é que a inovação ela é importante, mas ela tem que estar alinhada com o momento de mercado, né? Então, ou seja, é importante você entender para onde está indo o mercado, mas é importante você entender o momento que isso acontece. A gente tem vivido uma experiência muito legal, o mercado está muito maduro, ele obviamente compreende todas as propostas da companhia. A ideia da plataforma sem programação ou no code como sendo de fato o novo modelo de programação é uma realidade que já começa a ficar mais estabelecida, né? Então a gente entende que esse aumento da necessidade das empresas por soluções de tecnologia e a incompatibilidade com o número de engenheiros, com o número de profissionais que constroem soluções, ela só vai poder ser resolvida de fato se a gente repensar a forma como os programas são criados. Então, a construção de aplicativos de uma forma tradicional, ela é algo que tende a ser substituído cada vez de uma forma mais rápida por construções de aplicativos através de plataforma. O Gartner aponta que o ritmo de crescimento das plataformas sem programação nos próximos anos vai ficar na faixa de 50% a 60% ao ano. O mercado dos aplicativos, que foi um dos itens que a gente acabou durante esse período ser várias vezes questionado: será que é aplicativo, será que é web, agora será que é um chat, né? Qual é o caminho que as pessoas vão estar utilizando dentro da sua experiência? A gente já compreendeu claramente que na verdade todas essas alternativas, todas essas possibilidades, elas vão coexistir, e ficou claro para nós também, através dos próprios indicadores do Gartner, de que esse mercado tem uma tendência de chegar a 100 bilhões de dólares em 2020, ou seja, é um mercado que continua crescendo a uma taxa de mais de 20% ao ano. Então, construção de aplicativos é um mercado de alto potencial, construção de aplicativos sem programação também é um mercado de alto potencial. E a gente já percebe nas empresas, especialmente as grandes empresas, que elas começam a entender também que os aplicativos construídos de uma forma rápida é uma forma de elas, de fato, mudarem as suas empresas. É uma forma delas endereçarem aquilo que a gente entende como transformação digital. Um dos pontos que a gente percebe e que a gente compreende que o processo de transformação digital ocorre dentro das empresas um passo de cada vez, né? Ela não vai, em algum momento ela vai ser disruptivo, mas ele é um movimento.
E os aplicativos são formas de tu modificar o teu processo, tu modificar a forma como tu interage com o teu fornecedor, o teu cliente. Isso vai acontecendo de uma forma gradual e vai mexendo na forma como as empresas fazem negócio e também mexem na forma como as pessoas entendem que elas podem modificar o seu próprio negócio. Ou seja, ele acaba gerando de fato um empoderamento das pessoas dentro da companhia que entendem que elas são capazes de mudar o negócio, elas são capazes de fato serem a ação transformadora dentro da companhia. E aí cumpre aquilo que a gente acredita, que a transformação digital ela ocorre no momento em que as pessoas buscam conhecimento fora da empresa, mas de fato geram esse movimento dentro da empresa. Isso faz com que essas empresas consigam se inovar, se manter jovens, se manter se transformando e de alguma forma conseguem trazer as características que normalmente se encontram dentro das startups, conseguem trazer isso para uma grande empresa. A companhia ela tem feito várias reflexões, porque no momento que ela entende que ela tem um papel de colaborar com outras empresas fazerem a sua transformação digital, isso fez com que ela de fato se refletisse e buscasse entender aonde que eu devo me transformar, aonde que eu devo alterar a forma como eu atuo. E essas reflexões fez com que a gente entendesse que a gente precisava mudar de espaço, que a gente precisava de um espaço diferente. Primeiro, um espaço moderno, integrado, transparente para o time da YouMove. Nós precisávamos de um espaço que ajudasse a metodologia, os métodos ágeis serem implementados, que tivesse uma gestão à vista, que tivesse informações que pudessem circular, que pudessem trocar, que as pessoas pudessem se desenvolver de uma forma muito mais fácil. Então a gente endereçou isso criando um espaço novo para o time, e a gente entendia que como empresa a gente deveria também repensar um pouco dos conceitos, né? Em algum momento alguém imaginou que uma empresa era um lugar com 4 paredes e lá dentro tinha uma empresa. Então quando a gente normalmente pensa na empresa A, ou na empresa B, ou na empresa C, ainda vem na nossa mente aquele modelo um pouco tradicional de um local físico. E a gente entendia que isso deveria ser repensado também. Então nesta nossa movimentação a gente decidiu que metade do espaço que nós estávamos ocupando não seria para ser ocupado pelo time da YouMove, mas seria para ser ocupado pela comunidade. E aí dentro desse conceito nós criamos o YouMove Arena, que é um espaço que está na Cristiano Fischer 464, é um espaço que está à disposição da comunidade para que a gente faça o nosso papel como gerador de conexões de pessoas. Obviamente estamos falando de gerar conexões de pessoas de alto potencial, que são as pessoas que convivem nesse ecossistema empreendedor, de inovação, de criatividade, e que venham para esse espaço para trocar conteúdo, para trocar experiência, para trocar conhecimento genuíno. Dentro dessa iniciativa nós conversamos com várias entidades, conversamos com a Michan, conversamos com a CEPRORGS, com a CESPRO, com a GS, com a RGE, com o Pô Inquieta, falamos com várias iniciativas e entidades que existem dentro do nosso ecossistema. Recebemos o apoio dessas entidades e estamos com o apoio delas, com a colaboração dessas entidades, a gente tem conseguido trazer para dentro da Arena uma série de eventos muito legais que tem feito com que a gente consiga cumprir o nosso papel de ser um agente de fato colaborativo dentro do ecossistema de inovação de Porto Alegre. Dentro desse modelo a gente já tem nos próximos meses aqui mais de 15 eventos já agendados, trazidos pelos nossos parceiros, alguns trazidos até já pela própria comunidade, e eu acho que a gente está conseguindo, estamos muito contentes, que eu acredito que a gente realmente está conseguindo entregar valor para a comunidade, não só do ponto de vista de plataforma, ou seja, não só do ponto de vista de tecnologia, mas também do ponto de vista de impacto na comunidade através da Arena e principalmente no processo de ajudar o desenvolvimento humano da região. Primeiro, a partir dos nossos grupos de sócios, do nosso time interno, dos nossos colaboradores, mas estendendo aos nossos parceiros, nossos clientes e a comunidade de uma forma mais ampla.
Para falar de futuro, eu acho que a gente tem que aplicar, eu acho que é importante para a companhia estar sempre aplicando aquilo que ela faz nos projetos que ela leva para o mercado. Ela entende que, como todo projeto, ele tem que ir com MVP, ele tem que ter uma entrega rápida, ele tem que ouvir o usuário, ele tem que ouvir o mercado, ele tem que, a partir desse aprendizado, retroalimentar e construindo os próximos passos. Quando a gente planeja o futuro da companhia, a gente tenta fazer também dessa forma. Ou seja, a gente planeja os próximos passos, e a partir do próprio retroalimentação desses passos a gente vai construindo os próximos movimentos. Isso vale para a Arena, com muita naturalidade, mas vale de fato também para a plataforma, para a companhia como um todo. É claro que a gente procura estar muito atento àquilo que está acontecendo a nível global, para onde vai a tecnologia, para onde vai as tendências, como as tendências do Gartner que a gente comentou agora há pouco, mas a gente não pode estar trabalhando de uma forma rígida, a gente tem que estar muito atento que a gente tem que estar com a mente aberta. Uma das formas que eu gosto de pensar é que qualquer escolha que a gente fizer, ela vai estar errada, né? Qualquer escolha que tu fizer, ela vai ter que estar sendo revisitada, corrigida, ajustada à frente. Isso faz com que a gente tenha muito mais aceitação, é muito mais fácil tu aceitar que aquele processo precisa ser corrigido. Então a gente procura tomando as decisões, entendendo que elas vão precisar ser reavaliadas, e a gente procura se cercar do máximo de informação, conversar com muitas pessoas. Dentro desse processo a gente tem tido um apoio muito legal da Endeavor. Nos últimos 3 anos a gente tem participado dos processos de aceleração da Endeavor. Eles têm nos dado a oportunidade de a gente fazer diversas mentorias e esses mentores nos ajudam muito a refletir o negócio e refletir as nossas próprias verdades, né? Até que ponto os resultados estão acontecendo conforme esperado, até que ponto a gente está fazendo alguma coisa com um grau de consciência como deveria ser feito. Então, falando em futuro, vamos planejando os próximos meses, vamos executando eles e vamos acompanhando para que a gente entenda até onde a gente pode chegar. Eu acho que a ideia da plataforma é entender que cada empresa é uma empresa única. Cada empresa precisa de uma solução sob medida. E isso não pode necessariamente implicar em projetos longos ou em projetos caros. Então acho que justamente a proposta da plataforma de entregar soluções construídas de uma forma muito rápida, ela endereça hoje uma necessidade que está nas pessoas e está obviamente nas empresas, de que a minha solução ela é específica. E mais do que ser específica, ela muda todo dia. Então a solução ela tem que ser muito fácil de ser implementada e muito fácil de ser ajustada. À medida que o mundo muda, à medida que a necessidade muda, que a realidade do negócio muda, o aplicativo, as soluções, elas têm que ser ajustadas, sem que para isso tenha que haver um esforço relevante, mas sim simplesmente uma avaliação de negócio, uma rápida customização e, consequentemente, uma manutenção da aderência da solução para a realidade da companhia. A gente falou um pouquinho sobre a questão do desafio de entender o tempo de mercado, né? E é o que eu acho que o ponto mais favorável que nós temos hoje é o momento. As empresas, elas estão com um nível de consciência, especialmente as grandes empresas, de que elas precisam mudar. Elas precisam se adaptar, elas precisam estarem atentas ao futuro, porque elas já compreenderam que aquilo que trouxe elas até aqui não é o que vai levar elas para a próxima fase. A gente falou bastante sobre a questão de momento de mercado, de tempo de mercado, e uma das características que a gente está tendo neste momento mais positiva é justamente que as empresas, especialmente as grandes empresas, elas já sabem que aquilo que trouxe elas até aqui não é o que vai levar elas à frente, né? Elas já têm um alto nível de consciência de que elas precisam modificar. Elas ainda não sabem o que, elas não sabem ainda como, mas elas têm uma inquietude que é muito importante, que é o primeiro passo para que essas mudanças para que exista um ambiente favorável para as mudanças. Então a gente tem com cada vez mais frequência chegado em grandes empresas onde as tomadas de decisões não estão mais centralizadas, já estão acontecendo nas áreas de negócio. A gente já encontra empresas que já têm seus núcleos de inovação, já tem políticas para contratação de startups, já tem dinâmicas já estruturadas para que facilite
as ações transformadoras do ponto de vista de negócio. Eu acho que essa realidade que a gente já tem encontrado em grandes empresas, ela tem uma tendência muito natural, muito óbvia de se expandir para as médias e para as pequenas empresas, até com mais facilidade, porque essas já têm um dinamismo natural maior, que faz com que essas barreiras dia a dia elas sejam menores. É óbvio que a própria ideia da Arena, da geração de conteúdo, é também uma forma de apoiar essas empresas, apoiar o mercado para que ele tenha mais conhecimento, para que ele tenha mais informação sobre quais são as alternativas e, consequentemente, consiga tomar a decisão das ações a serem tomadas em busca da transformação digital. Um pouco da história da YouMove, que ela demonstra que uma característica muito importante é a resiliência, é a persistência. A diferença que tem entre a persistência e a teimosia é o resultado, né? Então, na prática, os dois eles estão se dedicando, focado, insistindo para que alguma coisa aconteça, só que um está indo para o lado certo e o outro está indo para o lado errado. A gente tem que estar muito atento, obviamente, se a gente está sendo teimoso ou se a gente está sendo persistente. Mas a persistência, ela é a chave da história, porque empreender não é uma prova de 100 metros, é uma maratona, você tem que estar preparado, você tem que saber que essa caminhada vai ser longa e você tem que persistir. Ter o objetivo em mente, com clareza de onde você quer chegar, com paixão acima de tudo, para cada dia você poder acordar extremamente motivado e seguro de que hoje vai ser o dia. Eu acho que essa é uma característica que a gente vive aqui dentro da YouMove. Cada dia a gente está confiante que as coisas vão acontecer e isso faz com que essa repetição ela gere um ambiente positivo e ela de fato ela acaba fazendo com que aquilo que a gente mentaliza, com aquilo que a gente sonha de fato se torne realidade. Eu sou Alexandre Trevisan, sou CEO da YouMove.